O Carrasco. Autor Honoré de Balzac. O campanário da pequena cidade de Menda acabara de dar meia-noite. Nesse momento, um jovem soldado francês, apoiado no parapeito de um comprido terraço que contornava os jardins do castelo de Menda, parecia mergulhado numa contemplação mais profunda do que se poderia esperar da despreocupação típica da vida militar. Diga-se, no entanto, que nunca hora, lugar e noite foram mais adequados à meditação. O belo céu da Espanha estendia uma abóbada azul por cima da cabeça daquele jovem. O brilho das estrelas e a doce luz do luar iluminavam um vale delicioso que se desenrolava graciosamente a seus pés. Apoiado numa laranjeira em flor, o chefe do batalhão podia ver, a 100 pés abaixo, a cidade de Menda, que parecia abrigada dos ventos do norte, aos pés do rochedo sob o qual fora construído o castelo. Ao virar a cabeça, ele via o mar, cujas águas brilhantes emolduravam a paisagem por um largo friso de prata. O castelo estava iluminado. O alegre tumulto de um baile, os sons da orquestra, o riso de alguns oficiais e de seus pares chegavam até ele, misturados com o longínquo murmúrio das ondas. A frescura da noite dava uma espécie de energia a seu corpo cansado pelo calor do dia. No jardim estavam plantadas árvores tão odoríferas e de flores tão suaves que o jovem se sentiu mergulhado num banho de perfumes. O castelo de Menda pertencia a um grande de Espanha que nele morava com sua família. Durante toda essa noite, a mais velha das filhas olhou para o oficial com um interesse impregnado de tal tristeza que o sentimento de compaixão revelado pela espanhola poderia bem despertar o devaneio do francês. Clara era bela e, se bem que tivesse 3 irmãos e uma irmã, os bens do Marquês de Leganés eram suficientemente consideráveis para fazerem Victor Marchand acreditar que a jovem teria um rico dote. Mas como ousar crer que a filha do ancião mais orgulhoso de suas grandezas existente na Espanha poderia ser dada ao filho de um simples merceeiro de Paris? Além disso, os franceses eram odiados. O general G. reticências T. reticências R., que governava a província, suspeitou que o marquês preparara uma sublevação em favor de Fernando VII. Diante disso, o batalhão comandado por Victor Marchand fora acantonado na pequena cidade de Menda para conter os destacamentos vizinhos que obedeciam ao Marquês de Leganés. Uma recente mensagem do Marechal Ney provocou receios de que os ingleses desembarcassem brevemente na costa e denunciou o Marquês como a pessoa que mantinha entendimentos com o gabinete de Londres. Assim sendo, apesar da boa acolhida que o espanhol dera a Victor Marchand e a seus soldados, o jovem oficial continuava em guarda. Ao dirigir-se para o terraço de onde examinava o estado da cidade, das companhias e do campo confiados à sua guarda, a si mesmo ele perguntava como deveria interpretar a amizade que o marquês não cessara de lhe testemunhar, e como a tranquilidade do país podia se conciliar com as inquietudes de seu general. Mas pouco depois, esses pensamentos foram expulsos do espírito do jovem comandante, por um sentimento de prudência e por uma curiosidade bem legítima. Ele acabava de perceber na cidade uma grande quantidade de luzes. Apesar da festa de São Tiago, havia ordenado naquela mesma manhã que as mesmas se apagassem na hora prescrita pelo regulamento. Apenas o castelo fizera exceção a essa medida. Ele bem viu as baionetas de seus soldados brilharem aqui e ali nos postos habituais. Mas o silêncio era solene e nada indicava que os espanhóis estivessem entregues à embriaguez de uma festa. Após ter procurado explicar-se pela infração de que os habitantes da cidade eram culpados, ele encontrou nesse delito um mistério incompreensível, pois havia deixado alguns oficiais encarregados do policiamento noturno e das rondas. Com a impetuosidade da juventude, desceu apressado por uma vereda para atingir rapidamente os rochedos, chegando assim mais depressa do que se passasse pelo caminho normal até um pequeno posto situado na entrada da cidade ao lado do castelo.
E foi quando um ruído fraco o deteve em sua carreira. Julgou ter ouvido a areia das alamedas crepitar sob os leves passos de uma mulher. Voltou a cabeça e não viu nada, mas seus olhos foram surpreendidos pelo extraordinário brilho do oceano. De repente, viu um espetáculo tão desastroso que ficou imobilizado pela surpresa, julgando fosse um engano de seus próprios sentidos. Os raios esbranquiçados da lua permitiram-lhe ver algumas velas de navios a uma grande distância. Ele estremeceu e tratou de convencer-se de que aquele espetáculo era uma ilusão de ótica, provocada pelas fantasias das ondas e da lua. Nesse momento, uma voz rouca pronunciou o nome do oficial, que olhou em direção da vereda, e viu lentamente se erguer a cabeça do soldado que o acompanhara ao castelo. — É o senhor, comandante? — Sim, o que há? Disse-lhe em voz baixa o rapaz, a quem uma espécie de pressentimento avisou que agisse com mistério. — Aqueles patifes se mexem como vermes e eu me apresso, se o senhor o permite, em transmitir-lhe minhas breves recomendações. — Fale, respondeu Victor Marchand. — Acabo de seguir um homem do castelo que se dirigia para aqui com uma lanterna na mão. Lanterna é uma coisa muito suspeita. Não acredito que esse cristão tenha necessidade de acender círios numa hora como esta. O que eles querem é nos comer, disse eu para mim mesmo, e pus-me a examinar-lhe os calcanhares. Assim sendo, meu comandante, eu descobri, a 3 passos daqui, num bloco da rocha, um feixe de lenha miúda. Súbito, um grito terrível repercutiu na cidade, interrompendo o soldado. Um clarão inesperado iluminou o comandante. O pobre granadeiro levou uma bala na cabeça e caiu. Um fogo de palha e de lenha seca brilhou como um incêndio a 10 passos do rapaz. Os instrumentos e os risos cessaram na sala do baile. Um silêncio de morte interrompido por gemidos substituiu de repente os rumores e a música da festa. Um tiro de canhão repercutiu sobre a planície líquida do oceano. Um suor frio escorreu pela testa do jovem oficial, que estava sem espada. Ele percebeu que seus soldados tinham perecido e que os ingleses iriam desembarcar. Viu-se desonrado se vivesse e levado a um conselho de guerra. Mediu então a profundeza do vale e ia atirar-se nele quando sentiu a mão de Clara segurando a sua. — Fuja, disse ela. Meus irmãos estão me seguindo para matá-lo. Ao pé da rocha, por ali, você encontrará o cavalo andaluz de Juanito. Vá. Ela empurrou-o. O rapaz, estupefato, fitou-a por um momento. Mas em seguida, obedecendo ao instinto de conservação que nunca abandona o homem, mesmo o mais forte, ele se arremeteu pelo parque tomando a direção indicada. E correu através daqueles rochedos que apenas as cabras frequentavam. Ouviu Clara gritar a seus irmãos que o perseguissem. Ouviu o passo de seus assassinos e escutou nos ouvidos o sibilar de várias descargas de balas. Mas conseguiu alcançar o vale, encontrou o cavalo, montou-o e desapareceu com a rapidez de um relâmpago. Poucas horas depois, o jovem oficial chegou ao quartel do general G.T.R., que encontrou jantando com seu estado-maior. — Trago-lhe minha cabeça! Exclamou o chefe do batalhão, que estava pálido e desfeito. Sentou-se e contou a horrível aventura. Um silêncio apavorante acompanhou o seu relato. — Você é mais infeliz do que criminoso, respondeu finalmente o terrível general. Não é responsável pela ação vergonhosa dos espanhóis, mas, a menos que o marechal decida de outra forma, eu o absolvo. Essas palavras deram pouco consolo ao infeliz oficial. — Quando o imperador souber disso, exclamou o oficial. — Ele é capaz de mandar fuzilá-lo, disse o general. — Mas veremos. Enfim, não falemos mais nisso, acrescentou em tom severo. A não ser para tirarmos uma vingança que provoque um terror salutar neste país, onde se faz guerra à moda dos selvagens. Uma hora depois, um regimento inteiro, um destacamento de cavalaria e um comboio de artilharia já se achavam a caminho. O general e Victor marchavam à frente dessa coluna. Os soldados,
sabendo do massacre de seus camaradas, estavam dominados por um furor sem igual. A distância que separava a cidade de Menda do quartel-general foi percorrida com uma rapidez quase milagrosa. A caminho, o general encontrou vilas inteiras armadas. Cada um desses miseráveis povoados foi cercado e seus moradores dizimados. Por uma dessas fatalidades inexplicáveis, os navios ingleses sofreram pane e não avançaram. Soube-se mais tarde que só transportavam a artilharia e que eles foram mais rápidos do que o resto dos transportes. Assim sendo, a cidade de Menda, privada dos defensores que esperava e que a aparição das velas inglesas lhe prometia, foi cercada por tropas francesas sem resistência. Os habitantes, tomados de terror, renderam-se discretamente. Por um desses devotamentos, que não foram raros na península, os assassinos dos franceses, prevendo, devido à crueldade do general, que Menda seria talvez incendiada e toda a população passada a fio de espada, propuseram denunciar-se eles próprios ao general. Este aceitou o oferecimento, pondo, porém, uma condição. Os habitantes do castelo, desde o último lacaio até o marquês, deveriam lhe ser entregues. Aceita essa capitulação, o general prometeu perdoar o resto da população e impedir que seus soldados saqueassem a cidade ou a incendiassem. Uma enorme contribuição foi exigida e os mais ricos habitantes foram feitos prisioneiros para garantirem o pagamento, que deveria ser efetuado dentro de 24 horas. O general tomou todas as precauções relativas à segurança de suas tropas, providenciou a defesa da região e recusou alojar os soldados nas casas. Depois de os ter acampado, subiu ao castelo e tomou posse dele militarmente. Os membros da família Leganes e os criados foram cuidadosamente vigiados, amarrados e encerrados no salão onde se realizara o baile. Das janelas dessa sala podia-se facilmente ver o terraço que dominava a cidade. O Estado-Maior instalou-se numa galeria vizinha, onde o general logo convocou um conselho para decidir sobre as medidas a serem tomadas, a fim de impedir o desembarque. Depois de ter mandado um ajudante de campo ao Marechal Ney e de ter dado ordens para a instalação das baterias na costa, o general e seu Estado-Maior se ocuparam dos prisioneiros. 200 espanhóis que os habitantes tinham entregado foram imediatamente fuzilados. Após essa execução militar, o general ordenou que fossem erguidas no terraço tantas forcas quantas fossem as pessoas que estivessem na sala do castelo, e que viesse o carrasco da cidade. Victor Marchand aproveitou o tempo antes do jantar para ir ver os prisioneiros, e voltou logo para o general. «Venho», disse ele com voz comovida, «pedir-lhe graças». «Você?» replicou o general com amarga ironia. «Ai de mim», respondeu Victor, «e peço tristes graças». O marquês, vendo as forcas serem erguidas, manifestou a esperança de que o senhor mudasse esse tipo de suplício para sua família, e lhe suplica que mande decapitar os nobres. «Seja», disse o general. «Eles pedem ainda que lhes sejam concedidos os socorros da religião, e que os libertem de suas cordas. Prometem não procurar fugir». «Consinto», disse o general, «mas você ficará responsável por eles. O velho oferece-lhe também toda a sua fortuna, se o senhor consentir em perdoar seu filho moço». «Ora, essa», respondeu o chefe, «os bens dele já pertencem ao rei José». Dito isto, ele se calou. Um pensamento de desprezo franziu-lhe a testa e ele acrescentou: «Irei além dos desejos dele. Bem adivinho a importância de seu último pedido. Muito bem. Que ele compre a eternidade de seu nome, mas que a Espanha se lembre para sempre de sua traição e de seu suplício. Eu deixo sua fortuna e a vida àquele de seus filhos que desempenhar o ofício de carrasco. Saia e não me fale mais nisso». Estava servido o jantar. Os oficiais sentados à mesa satisfaziam um apetite que a fadiga aguçara. Um único entre eles, Victor Marchand, não compareceu ao banquete.
Depois de ter hesitado muito tempo, ele entrou no salão onde gemia a orgulhosa família de Leganes e lançou um olhar triste sobre o espetáculo que agora apresentava aquela sala, na qual, na antevéspera, vira rodopiar, ao som de uma valsa, as cabeças de 2 moças e 3 rapazes. Ele estremeceu pensando que, dali a pouco, elas rolariam decepadas pelo sabre do carrasco. Amarrados às suas poltronas douradas, o pai, a mãe, os 3 filhos e as 2 filhas permaneciam totalmente imóveis. 8 criados estavam de pé com as mãos atadas atrás, nas costas. Essas 15 pessoas olhavam-se gravemente e seus olhos traíam apenas os sentimentos que os animavam. Lia-se em suas faces uma resignação profunda e o pesar por terem fracassado os seus planos. Soldados imóveis guardavam-nos, respeitando a dor desses cruéis inimigos. Um movimento de curiosidade animou os rostos quando Vítor apareceu. Deu ordem para que desamarrassem os condenados e foi ele próprio desatar as cordas que mantinham Clara presa na sua cadeira. Ela sorriu tristemente. O oficial não pôde deixar de roçar o braço da moça e de admirar sua cabeleira negra e seu talhe esbelto. Tratava-se de uma verdadeira espanhola. Clara tinha a tez espanhola, os olhos espanhóis, longos cílios recurvados e pupilas mais negras do que a asa de um corvo. "Você conseguiu?" disse ela com um sorriso fúnebre, no qual ainda existia algo da mocinha. Vítor não pôde deixar de gemer. Olhou para os 3 irmãos de Clara. O mais velho, tinha 30 anos. Pequeno e mal feito, o ar arrogante e desdenhoso, não deixava de ter certa nobreza nas maneiras. E não parecia alheio a esta delicadeza de sentimentos que tornou célebre outrora a galanteria espanhola. Chamava-se Juanito. O segundo, Felipe, teria cerca de 20 anos e parecia-se com Clara. O último tinha 8 anos. Um pintor teria encontrado nos traços de Manuel um pouco dessa constância romana que David emprestava às crianças em suas páginas republicanas. O velho marquês tinha uma cabeça coberta de cabelos brancos e parecia ter saído de um quadro de Murillo. Ante tal aspecto, o jovem oficial meneou a cabeça sem esperança alguma de ver aceita por um desses personagens a proposta do general. Entretanto, ousou confiá-la a Clara. A espanhola estremeceu de início, mas recuperou subitamente um ar calmo, e foi ajoelhar-se ante seu pai. "Oh", disse ela, "faça Juanito jurar que obedecerá fielmente às ordens que o senhor vai lhe dar, e ficaremos contentes." A marquesa estremeceu de esperança. Mas quando, inclinando-se para o marido, ouviu a horrível confidência de Clara, a pobre mãe desmaiou. Juanito compreendeu tudo e pulou como um leão enjaulado. Vítor chamou a si a responsabilidade de fazer os soldados se retirarem, depois de ter obtido do marquês a promessa de obediência total. Os criados foram levados e entregues ao carrasco que os enforcou. Quando a família ficou só, com Vítor como guarda, o velho pai se levantou. "Juanito", disse ele. Juanito respondeu apenas por uma inclinação de cabeça equivalente a uma recusa. Tornou a cair na cadeira e fitou os pais com um olhar seco e terrível. Clara veio sentar-se em seus joelhos com ar alegre. "Meu querido Juanito", disse ela, passando-lhe o braço em volta do pescoço e beijando-lhe as pálpebras. "Se soubesse como a morte dada por você me seria doce, não terei de sofrer o contato odioso das mãos de um carrasco. Você me livrará dos males que me esperam. E, meu bom Juanito, você não quereria me ver pertencer a ninguém? Pois então." Seus olhos aveludados lançaram um olhar de fogo para Vítor, como para acordar no coração de Juanito o horror aos franceses. "Tenha coragem", disse-lhe o irmão Felipe. "De outro modo, nossa estirpe, quase real, ficaria extinta." Subitamente Clara se levantou e o grupo que se formara em torno de Juanito se desfez. E aquele filho, tão justamente revoltado, viu em pé à sua frente o velho pai, que em tom solene exclamou:
Juanito, ordeno-lhe. Tendo o jovem conde ficado imóvel, seu pai ajoelhou-se a seus pés. Insensivelmente, Clara, Manuel e Felipe o imitaram. Todos estenderam as mãos para aquele que deveria salvar a família do esquecimento, e como que repetiram as palavras paternas. Meu filho, será que lhe falta energia espanhola e sensibilidade verdadeira? Quer me deixar por muito tempo ajoelhado e deve considerar sua vida e seus sofrimentos? É ele o meu filho, senhora, acrescentou o ancião virando-se para a marquesa. Ele consente, exclamou a mãe desesperada, vendo Juanito fazer um movimento de sobrancelhas cujo significado só ela conhecia. Mariquita, a segunda filha, continuava de joelhos, apertando a mão com seus bracinhos fracos. E como chorasse lágrimas sentidas, seu irmãozinho, Manuel, veio ralhar com ela. Nesse momento, o capelão do castelo entrou e foi logo rodeado por toda a família que o levou a Juanito. Victor, não podendo suportar por mais tempo esta cena, fez um sinal a Clara e apressou-se a fazer uma última tentativa junto ao general. Encontrou-o de bom humor em pleno festim, bebendo com seus oficiais e trocando com eles ditos picantes. Uma hora depois, 100 dos mais importantes habitantes de Menda chegaram ao terraço para serem, segundo ordens do general, testemunhas da execução da família Leganes. Um destacamento de soldados foi colocado para conter os espanhóis, que foram alinhados embaixo das forcas nas quais tinham sido enforcados os criados do marquês. As cabeças desses burgueses quase se encostavam nos pés daqueles mártires. A 30 passos, erguia-se um cepo e brilhava uma cimitarra. O carrasco ali estava para o caso de uma recusa de Juanito. Logo os espanhóis ouviram, no meio do mais profundo silêncio, os passos de várias pessoas, o som ritmado da marcha de um piquete de soldados e o leve tinido de seus fuzis. Esses diversos ruídos vinham misturados com as vozes alegres do festim dos oficiais, assim como há pouco as danças de um baile tinham disfarçado os preparativos da sangrenta traição. Todos os olhares se voltaram para o castelo, e eles viram a nobre família que caminhava com incrível segurança. Todas as fisionomias estavam calmas e serenas. Um só homem, pálido e desfeito, se apoiava no padre, que prodigalizava todos os consolos da religião ao único dentre eles que deveria viver. O carrasco compreendeu, como todos, que Juanito tinha aceitado tomar o seu lugar por um dia. O velho marquês e a mulher, Clara, Mariquita e seus irmãos, vieram ajoelhar-se a alguns passos do lugar fatal. Juanito foi levado pelo padre. Quando chegou ao cepo, o carrasco, puxando-o pela manga, chamou-o à parte e deu-lhe provavelmente algumas instruções. O confessor colocou as vítimas de modo que não pudessem ver o suplício. Mas eram verdadeiros espanhóis e ficaram de pé sem fraqueza. Clara foi a primeira a dirigir-se ao irmão. Juanito, disse-lhe ela, tenha piedade de minha pouca coragem e comece por mim. Nesse momento, os passos precipitados de um homem ressoaram. Vítor chegou ao lugar daquela cena. Clara já estava ajoelhada e seu pescoço alvo como que chamava a cimitarra. O oficial empalideceu, mas teve forças para vir às pressas. O general concede-lhe a vida se quiser casar comigo, disse-lhe em voz baixa. A espanhola lançou ao oficial um olhar de desprezo e orgulho. Vamos, Juanito, disse ela num tom de voz profundo. Sua cabeça rolou aos pés de Vítor. A marquesa de Leganes deixou escapar um movimento convulsivo ao escutar o barulho. Foi o único sinal de sua dor. Será que estou bem assim, meu caro Juanito? Foi a pergunta que o pequeno Manuel fez a seu irmão. Ah, está chorando, Mariquita, disse Juanito à sua irmã. Ah, sim, replicou a menina. Penso em você, meu pobre Juanito. Vai ser muito infeliz sem nós.
Logo apareceu a grande figura do Marquês. Olhou o sangue dos filhos, virou-se para os espectadores, mudos e imóveis, estendeu as mãos para Juanito e disse com voz forte: Espanhóis, dou a meu filho minha bênção paterna. Agora, Marquês, fira sem medo. Você está impecável. Mas quando Juanito viu se aproximar sua mãe sustentada pelo confessor, ele gritou: Ela amamentou-me. Sua voz arrancou um grito de horror da assistência. O ruído do festim e os risos dos alegres oficiais cessaram diante do horrível clamor. A marquesa compreendeu que a coragem de Juanito estava esgotada. Precipitou-se com um salto por cima da balaustrada e foi esmagar a cabeça sobre os rochedos. Ouviu-se um grito de admiração. Juanito caíra desmaiado. Meu general, disse um oficial meio embriagado, Marchand acaba de contar-me alguma coisa desta execução. Aposto como o senhor não a ordenou. Esquecem-se vocês, gritou o general GTR, de que dentro de um mês 500 famílias francesas estarão em lágrimas e que nós estamos na Espanha. Estão querendo deixar aqui os nossos ossos? Após essa locução, não houve ninguém, nem mesmo um segundo-tenente, que ousasse esvaziar seu copo. Apesar do respeito de que é cercado, apesar do título de carrasco que o rei de Espanha deu como título de nobreza ao Marquês de Leganés, ele está consumido pelo desgosto, vive solitário e aparece raramente. Acabrunhado sob o fardo de seu admirável crime, ele parece esperar com impaciência que o nascimento de um segundo filho lhe dê o direito de ir juntar-se às sombras que o acompanham incessantemente. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com